Eu sou a professora Selma Reis, estou com vocês na disciplina História do Brasil 1, certo? Hoje nós vamos trabalhar o primeiro bloco, o bloco 1, que é a expansão ultramarina e conquista, caracterizar, na realidade, o processo de expansão marítima, a formação de um mercado colonial e a estrutura administrativa do Atlântico Sul. O que é que nós pensamos, né, quando elencamos esses objetivos? É discutir um pouquinho, dentro dessas grandes navegações, como Portugal, né, cria esse pioneirismo de navegações, quando ele começa a criar esse pioneirismo de expansão, ultrapassa, né, essas questões dos mares aos oceanos, e qual a intencionalidade e o estudo a chegar às terras brasileiras. Nesse período, estudar um pouco por que Portugal ele não se interessa de imediato pelas terras brasileiras, como a cidade se retorno, né, ao comércio das Índias ou da parte oriental, e o que leva, dentro do período que nós vamos chamar de pau-brasil, e da extração, das trocas, do comércio do pau-brasil na Europa, e o que leva Portugal a despertar o interesse às terras do Atlântico Sul, vamos dizer, as terras brasileiras, as suas terras no Atlântico Sul. Então, por isso, nós discutimos 4 pontos que são fundamentais. O primeiro seria a primazia de Portugal, conquista do território e as primeiras tentativas de colonização. Depois, os primeiros 30 anos da América Portuguesa e o sistema de capitanias hereditárias, e aí surge a necessidade de uma formação administrativa totalmente ligada a Portugal, que é a divisão das terras em capitanias, e aí discutir por que essas capitanias não supriram os efeitos esperados pelo governo português, o que não levou ao sucesso, né, que eles esperavam em relação a isso, o que leva na realidade, ainda haver tamanho contrabando do pau-brasil no período, e o que leva a Portugal também a criar, dentro do sistema administrativo, uma centralização política administrativa, que é a formação dos governos gerais, a implantação do governo geral, que esse seria o nosso terceiro conteúdo a ser discutido. E, por fim, como é que se dá a União Ibérica e as ameaças externas da América Portuguesa, principalmente quando o Brasil e a Espanha se fundem. Como fica agora essa nova configuração geográfica, agora que Brasil e Espanha estão unidos dentro de um sistema, como fica essa nova configuração, que inclusive dá direito, ou abre espaços, melhor dizendo, para uma expansão interiorana, né, pelo interior dessa nova colônia, e futuramente a presença do ouro em terras brasileiras. No nosso primeiro encontro, vocês vão estar discutindo o povo brasileiro, um trecho do vídeo de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, que ele vai discutir muito bem essa questão das grandes navegações, né, da chegada dos portugueses, dos europeus também ao Brasil, às terras do Atlântico Sul, qual a diferença entre Espanha e Portugal nesse processo de expansão marítima. O texto Monumenta Brasília, que é o Império Português no Atlântico Sul, é um texto, o título na realidade vem em latim, é de Maria Fernanda Batista Bicalho, vai estar disponível no bloco para vocês fazerem a leitura, mas prestem atenção, não fiquem presos a ele. Além dele, vão buscar novas leituras. Além, né, de Monumento a Brasília, vocês também têm o Tratado Vivente de Luiz Fernando Alacastro, que eu falei com vocês, de Rodrigo Silva Teodoro. Então, vocês também podem estar fazendo a leitura e levando
ao quadro resumo, que fica bastante enriquecedor. Vocês terão uma avaliação, que é construir um quadro resumo, né, em relação à expansão ultramarina e conquista. Então, esse é o primeiro momento de avaliação de vocês. É um quadro presencial, que na realidade vai fechar o bloco dessa disciplina. Mas o que nós precisamos mais é que vocês, além de elaborarem o quadro resumo, vocês também levantem debates, discussões em relação ao bloco. Busquem, na realidade, terem novas visões, novos debates, novos discursos em relação à realidade do Brasil colônia. O que levou? Para não chegarmos em sala de aula e dizer ao menino que o Brasil foi descoberto por acaso. E atrás dessa descoberta existem N interesses, né, da Europa, dessa formação europeia, dessa expansão do capitalismo comercial, não só nas terras da África, não só nas terras da Ásia, mas também agora o interesse maior, incluindo as terras das Américas. Então, boa sorte, bom trabalho, e como é que dentro desse processo a gente vai trabalhar uma economia, uma política e uma sociedade quando se forma dentro do processo de colonização, o engenho do açúcar, que é o nosso próximo bloco. Beijão para vocês.